Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. Vamos ler de 32 a 38. E nesta manhã de Dia das Mães, a mensagem que Paulo teve aos presbíteros de Éfeso é a mesma que ele tem para os presbíteros desta igreja, aos membros desta igreja e certamente também para as mães. Sustentado por Deus. Se os presbíteros cuidam do rebanho, quem cuida dos presbíteros? Se as mães cuidam de seus filhos, quem cuida das mães? Se Deus sustenta os presbíteros, ou melhor, se os presbíteros alimentam o rebanho, sustentam o rebanho, quem alimenta e sustenta os presbíteros? E o mesmo se aplica às mães, e semana passada nós começamos a responder a estas perguntas, e nesta manhã nós vamos concluir. Atos 20, de 32 a 38. E agora, Paulo dizendo aos presbíteros: eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro, ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: há bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ele se ajoelhou e orou com os presbíteros. Todos choraram muito enquanto se despediam de Paulo com abraços e beijos. E o que mais entristeceu esses presbíteros foi que Paulo ter dito que nunca mais o veriam. Então os presbíteros acompanharam Paulo até o navio. Até aqui a palavra de Deus. Semana passada nós dissemos que há nestes versículos, do verso 32 até o verso 38, desta masterclass de Paulo. A masterclass de Paulo teve início no verso 18, termina no verso 38 de Atos 20. E do verso 32 ao 38, concluindo a masterclass, nós temos aqui pelo menos 4 efeitos poderosos da palavra da graça de Deus nos presbíteros ou pastores, e consequentemente em todo o rebanho de Deus. Quais são esses grandes efeitos? Primeiro, verso 32, a palavra da graça de Deus nos edifica e nos conduz em santidade até a herança eterna, juntamente com os santos. Segundo, a palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais, verso 33. Terceiro, a palavra da graça de Deus produz em nós uma paixão por atender às necessidades das outras pessoas, verso 34 e o 35. E finalmente, a palavra da graça de Deus, ela cria relacionamentos nutridos por amor, afeto e amizade, versos 36 ao 38. Quanto mais eu medito nestas verdades, mais eu me convenço de como estas palavras são importantes, inclusive para as mães. Afinal, se há desejos nobres que mães cristãs devem ter para os seus filhos, são estes. Quais são os grandes desejos
que você nutre no coração, mamãe, pelos seus filhos? Qual é o resultado final que você espera de sua maternidade? Que fruto você espera colher da vida de seus filhos? Paulo, falando aos presbíteros, que deveriam modelar tudo isto à igreja, ele também se dirige às mães nesta manhã. É como se Paulo estivesse dando às mães olhos para elas buscarem enxergar no modelo dos presbíteros, que Deus mesmo, o Espírito de Deus, coloca sobre a igreja, aquilo que elas gostariam tanto de ver esculpido na vida de seus filhos. Pense comigo, que desejo mais nobre seria do que uma mãe desejar ver seus filhos sendo edificados e conduzidos em santidade à vida eterna. Esse é o maior desejo que uma mãe deve ter. Não importa quantos idiomas seus filhos falem, quantos diplomas eles acumulem na parede, quanto dinheiro eles façam, se eles perderem a alma, isso será uma tragédia. Portanto, o desejo mais nobre que uma mãe pode ter por um filho é ver seu filho, sua filha, seus filhos sendo edificados e conduzidos em santidade à vida eterna. Segundo, ver seus filhos libertados do amor ao dinheiro e às coisas materiais. É isso que você tem que desejar para um filho. Ele não ser escravo, ela não ser escrava do amor ao dinheiro, das coisas materiais. E se há algo que as mídias sociais hoje ensinam para eles, para nós, é que o dinheiro é um Deus. E as coisas materiais, os maiores benefícios. Até igrejas pregam isto. Mas o desejo de uma mãe piedosa, de um pai piedoso, é ver o filho, a filha, os filhos libertados do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Em terceiro lugar, é ver os filhos apaixonados por atender às necessidades dos outros. Filhos que servem, filhos que abençoam, filhos que assistem as pessoas. E por fim, filhos integrados na igreja de Cristo. Meu povo, perceba que eu não precisaria fugir deste texto para pregar uma mensagem no Dia das Mães. É curioso porque num dia como este, mais até do que no Dia dos Pais, e eu até acho que compreendo a razão, nós somos tentados a muito sentimentalismo. Em alguns casos, não é o nosso, até a idolatria da maternidade. Quando de fato a maternidade é uma missão, é um campo missionário. E, portanto, eu não precisaria de forma alguma pregar outro texto, talvez seguindo uma linha sentimentalista como a da nossa era. Aliás, hoje em dia nem tanto mais, porque tem se trabalhado inclusive para abolir o dia da mãe e do pai, por causa de toda a ideologia de gênero, o que é uma desgraça e uma tragédia, porque quando você tira pai e mãe da equação, quando você destrói a figura do casamento, você está destruindo a parábola viva que o próprio Cristo estabeleceu, que é: maridos, homens, refletem a autoridade servil, piedosa de Jesus Cristo para com a igreja. E as mulheres modelam o amor submisso em fé, como convém no Senhor, representando a igreja. E aí você está numa sociedade
que está destruindo isso e, portanto, apagando, buscando apagar a parábola viva que o próprio Cristo estabeleceu. É por isso que seu casamento importa. Mais do que fazer você feliz. Seu casamento importa porque ele foi planejado por Deus para ser uma parábola viva do amor de Cristo pela igreja e da entrega e da submissão da igreja a Cristo, sendo o homem a figura de Cristo e a mulher a figura da igreja. Vocês entenderam por que se estão aí tentando destruir isso? Esqueça a moralidade, o moralismo, e perceba a raiz do problema. Portanto, nós não precisamos mudar o texto bíblico para a gente pensar sobre mães nesta manhã. Até porque, na terceira carta de João, no versículo 4, João dizendo qual é a maior alegria de um pai, qual é a maior alegria de uma mãe. E aqui está, filhos, se vocês querem honrar pai e mãe, mais do que presentes e beijinhos melados no dia do pai ou no dia da mãe, o que pais e mães querem ver na sua vida é o que João escreveu na terceira carta, no versículo 4. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Este é o versículo, é óbvio, João está falando dos seus filhos espirituais, seus discípulos, mas que obviamente se aplica a filhos de carne e sangue, porque são os primeiros discípulos das mães e dos pais. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Isso implica para a sua vida, isso implica em saber escolher com quem você vai namorar e casar. Portanto, por entender que este texto de Atos 20, de 32 a 38, é tão rico e plenamente aplicável às mães, foi por isso que eu decidi manter a conclusão da Masterclass de Paulo para esta manhã de Domingo das Mães. Paulo está aqui ensinando os efeitos que a palavra da graça de Deus pode produzir na vida de presbíteros, ovelhas, mães, filhos, netos, enfim, os efeitos que a palavra da graça de Deus pode produzir em todo o rebanho de Deus. Tá certo? Primeiro efeito, vimos domingo passado, hoje só recordação. A palavra da graça de Deus nos edifica e nos conduz em santidade a herança eterna. Verso 32, Atos 20, 32. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Nós vimos semana passada, a herança é a vida eterna. É o convívio face a face com o glorioso Deus Trino. E o modo de a palavra da graça nos dar essa herança, o modo da palavra da graça nos dar a vida eterna, é nos edificando, é nos santificando pela fé. Vimos isso semana passada. É por isso que valorizamos um ambiente aconchegante para o culto, salas de aulas aconchegantes, para a criança até o adulto. Eu já batizei o nome daquele prédio. Se os irmãos não concordarem, façam uma assembleia e mudem. Mas para mim aquele prédio se chama Castelo Forte. Você olha para ele, ele parece um castelo. E agora com aquele alambrado, as muralhas. É o Castelo Forte onde desde a criança até o adulto vai se assentar para aprender da palavra da graça de Deus, que é poderosa
para nos dar uma herança juntamente com os santos. E Paulo só pôde dizer isto em despedida porque foi isto que ele fez por 3 anos. E você, mamãe, papai, você, homem, mulher de Deus, poderá dizer isto a alguém, a filhos, se você de fato viver isto, se você edificá-los na palavra, com a palavra e não com moralismo, mas com as Escrituras. Segundo, a palavra da graça de Deus nos liberta daquilo que é o maior ídolo, o que Paulo vai chamar no outro contexto de a raiz de todos os males. Qual é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. A raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o amor ao que o dinheiro pode te dar. Amor ao dinheiro que pode te dar o tênis que te faz ser visto como alguém do grupo, a marca, o dispositivo eletrônico, o amor ao dinheiro que pode comprar aquilo que você julga ser absolutamente essencial para construir sua identidade. O maior problema, a maior luta do coração do seu filho, a julgar pelo que Paulo diz, chamando o dinheiro de a raiz de todos os males, é isto. Pode ser que ele não fale em dinheiro, mas ele fale de coisas que só o dinheiro pode dar. Portanto, não tem como não amar o dinheiro. E a palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Olha o que Paulo diz no verso 33, Atos 20, 33. Jamais cobicei a prata de alguém. Isso é tão importante, meu povo. Minha mulher é testemunha de pelo menos 2 vezes em que eu tive oportunidade de assumir ministério que me pagaria pelo menos o dobro. E eu digo isto não para vanglória, para dizer, é isto o que um pastor deve ter. Ele tem que ter sim o mínimo para a dignidade dele e de sua família. Mas ele jamais poderá cobiçar a prata de alguém. Ele jamais poderá cobiçar o ouro de alguém. As roupas de alguém. Tem muita gente no ministério cobiçando isso. Tem muita gente aspirando ao episcopado para poder ser visto e reconhecido e admirado e elogiado e gostado. Cair no trend de mais comentados do Twitter /X ou X. Pastores e líderes que constroem seu ministério inteiro em cima de projeção. Paulo diria, jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. A palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Como? Nós vimos. Paulo se agarra àquela promessa de Jesus, há bênção maior em dar do que em receber. E como eu queria que você entendesse isto nessa manhã, e como eu queria que você encontrasse prazer em dar. A palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Funciona da seguinte maneira: se você crê que a riqueza da graça de Deus e a herança gloriosa que a rica graça de Deus nos dão de modo tão imensurável, se você crê nisso, se você crê que há bênção maior em dar do que em receber, e se você realmente crê nessa promessa da palavra da graça de Deus, o que vai acontecer com você? A raiz da cobiça será cortada.
Porque você entende que há bênção maior em dar do que eu receber. Às vezes eu brinco assim, mas toda vez que eu brinco assim, me dói a consciência. De verdade. E eu acho uma das brincadeiras mais reveladoras do nosso coração. Eu já me flagrei assim. Você vê alguém vestindo algo bonito ou comprando um carro novo, aí você vai e diz: você não quer me dar de presente, não? Você já viu? Você já fez isso. Me dá um desse. Quando você não quiser mais, me dá. Isso é natural para nós, porque a gente não entende que há bênção maior em dar do que receber. A gente quer ter dos outros. A gente vê as pessoas obtendo, e a gente cobiça, e a gente... Paulo está dizendo a você nesta manhã que se você quiser cortar a raiz da cobiça, se você quiser cortar o ramo da ganância, para que esse ramo seque e morra, você precisa crer na promessa de que há bênção maior em dar do que receber. E você tem que orar a Deus e dizendo: Deus, me ajuda a provar disso. Todo pastor, todo presbítero na igreja de Deus, pregando e modelando o cristianismo para todo o rebanho, deveria ter uma nobre indiferença ao dinheiro e às coisas materiais. Pedro disse aos presbíteros o seguinte, 1 de Pedro 5,2, e olha como Pedro está na mesma página de Paulo. 1 Pedro 5,2. Pedro falando aos presbíteros: cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, mas cuide desse rebanho com disposição e não de má vontade. Presta atenção, gente. Será que Pedro está dizendo isso para dizer que a única pessoa que tem que cuidar do rebanho é o pastor ou o presbítero? É óbvio que não. Tudo que se espera do presbítero, se espera do rebanho. Lembra do que dissemos domingo passado? O presbítero para a igreja, ou os presbíteros, nada mais são do que um recurso adicional para eles aprenderem da palavra de Deus com eles e de como viver a palavra de Deus com eles. O que Pedro está dizendo é que você tem que criar a disposição de cuidar uns dos outros com disposição. E pesa a maior responsabilidade sobre os presbíteros. Cuidar com disposição e não de má vontade. Essa semana mesmo, a semana toda aqui vendo, fazendo com a maior alegria, com tanta coisa que nós ganhamos. Sabe qual era o meu coração? Vou te falar a verdade. Era de vocês chegarem aqui, por isso que chegou num ponto, eu também parei de mandar, eu queria que vocês chegassem e vissem e falassem: uau! Mas eu sei que no fundo teve um ou outro que pode ter dito: como assim? De onde está vindo isso? Consultar a igreja? Porque nós somos tão propensos a agir dessa maneira. E como isso é triste, gente. Nós temos que ser do tipo que cuida, que faz com disposição e não de má vontade. Pesa isto sobre o presbítero, mas pesa isto também sobre você, membro, ovelha, você, mãe, você, filho. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. As pessoas dizem: não, eu não sirvo homens, eu sirvo a Deus. Mas você prestou atenção no que significa servir a Deus? Você prestou atenção no que Pedro disse? Não tem como você servir a Deus se você não cuidar do seu irmão com disposição. Porque é precisamente isto, neste versículo, que Pedro está chamando de serviço a Deus. Serviço a Deus é você cuidar do irmão com disposição e não de má vontade.
Eu sirvo a Deus, não sirvo homens. Para com isso. É impossível isso. Aliás, é blasfêmia, porque Deus diz que Ele não precisa de ninguém que o sirva nesse sentido que você está querendo dizer. Mas Ele estabeleceu que a maneira de servi-lo é cuidando com disposição e não de má vontade. Não visando lucro financeiro, não visando reconhecimento de homens. Pedro está dizendo aos presbíteros: pastoreie o rebanho, pregue a palavra da graça de Deus. Mas Pedro também está dizendo: guiem-nos com seu bom exemplo. 1 Pedro 5,3. Por que a gente tem como presbítero que guiar vocês com bom exemplo? Porque o bom exemplo é o que vocês devem seguir e praticar, ou seja, tudo que na Bíblia você encontra como uma exigência feita a pastores ou presbíteros ou diáconos, saiba que é uma exigência a você também, ovelha. Porque pastores e presbíteros apenas modelam o que todos devem ser e fazer. E o que vão ganhar com isto? Olha o versículo 4. 1 Pedro 5,4. Quando vier o grande pastor, Jesus Cristo, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Ou seja, a palavra da graça aqui é 1 Pedro 5,4. A palavra da graça em Atos 20 era: a bênção maior em dar do que receber. Se você crê nisso, você corta a raiz da cobiça, você arranca os galhos da ganância. E Pedro está dizendo: se você acreditar de verdade que quando vier o bom pastor, o grande pastor, você vai receber uma coroa de glória sem fim, você servirá ao rebanho com disposição e não de má vontade. Você não vai buscar lucro, porque você já lucrou. E é isso que você tem que ensinar para o seu filho. É isso que você tem que ensinar para ele. Ao mesmo tempo, meu povo, uma das coisas mais difíceis, e a maioria de nós não percebe, eu sei por experiência própria, Cris e eu fomos para os Estados Unidos estudar 4 anos. Em 4 anos nós mudamos de igreja 4 vezes. Como é difícil adaptar numa nova igreja. E a vasta maioria de nós hoje aqui veio de outra igreja. E é dificílimo adaptar-se. E eu sinto a dor deles. Primeiro que é tudo novo, é gente nova. Chega e encontra a resistência dos antigos. É natural isso. Infelizmente, é da carne humana, é do pecado no nosso coração. E nesta manhã, quando Paulo fala de nós deixarmos a palavra de Deus nos libertar do amor ao dinheiro e as coisas materiais, e a gente une isso com o que Pedro está dizendo, a gente entende, há uma palavra aqui para os antigos, há uma palavra aqui para os chegados, recentemente. Nós temos que servir uns aos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, com disposição, não de má vontade, não pelo que nós vamos lucrar, mas sabendo que ao servir uns aos outros, nós estamos servindo a Deus. E o que a gente vai ganhar com isso? Quando vier o grande pastor, nós receberemos uma coroa de glória sem fim. É assim que a palavra da graça de Deus capacita e edifica os presbíteros, e mães, e pais, e todos nós, para o ministério. A palavra de Deus, ela vai cortando o nervo da cobiça, vai arrancando a raiz do amor ao dinheiro, vai quebrando os galhos do desejo pelas coisas materiais, e este será o efeito, sem você realmente crer na palavra da graça de Deus, você não consegue arrancar isso da sua vida. E a julgar pelo que a gente lê na Bíblia, muitos, e nós mesmos, às vezes não conseguimos ser tudo isso, porque não cremos de fato, que bênção maior está em dar que em receber.
Bênção maior está em dar um abraço do que recebê-lo, dar um sorriso do que recebê-lo, dar para abençoar financeiramente do que em receber. Ô meu povo, como isso é importante. Como eu queria que isso entrasse no seu, no meu, no nosso coração e saíssemos daqui entendendo isso. Quem são aqueles que eu sei que são novos, mas eu ainda não esbocei sorriso, não perguntei de onde vem? Há bênção maior em você dar atenção do que receber atenção. Ah, mas eu também sou novo. Mas se você já está aqui há mais de um ano, você já é mais velho do que muitos. A palavra da graça de Deus liberta a gente do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Provérbios 10, 16. Eu leio na NVT. Provérbios 10, 16. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. O salário do justo produz vida. Vida para ele, vida para a família, sustento e vida para outros, porque ele reparte. Mas o dinheiro do perverso é só dele, para gastar só com ele e com seus próprios prazeres, e o conduz ao pecado. Provérbios 11, 28. Provérbios 11, 28. Quem confia em seu dinheiro cairá. Você percebe o que Provérbios está dizendo? A nossa relação com o dinheiro é uma relação de fé. Presta atenção nisso. Não é uma relação de ter. A Bíblia não trata o seu dinheiro em termos de você tê-lo, em termos de você confiar nele ou saber usá-lo, administrá-lo. É o que Provérbios está dizendo. Quem confia no próprio dinheiro, como é que você não confia no próprio dinheiro? Confiando no provedor que é o Senhor Deus. Entendendo que há bênção maior em dar do que receber, confiando nessa promessa, e não na promessa do dinheiro que diz, me tenha, me guarde. Há um ditado nos Estados Unidos que é perfeito, a tradução seria mais ou menos assim: não tem como você comer o bolo e guardá-lo para amanhã. Não tem como você comer o bolo e guardá-lo para amanhã. Ou seja, se você sabe que há bênção maior em dar do que receber, não tem como você guardar. Você terá que repartir. Quem confia no seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. O justo abre o bolso, o justo abençoa, o justo cuida. Olha o que Hebreus escreveu, capítulo 13, versículo 5. Provérbios trata do dinheiro em termos de fé, certo? Hebreus vai tratar o dinheiro em termos de amor, que é a mesma coisa. O que é o amor? É o fruto da fé, é o fruto do Espírito. Hebreus 13, 5. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm. E aí ele dá uma palavra da graça, uma palavra de graça, para você crer nela. Porque se você crer nela, você não vai amar o dinheiro e vai ficar satisfeito com o que você tem. Como? A Bíblia é assim. Moralismo seria eu chegar aqui e dizer, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm. Ora bolas. Isso é moralismo. Cristianismo te diz não e te diz como. Não ame o dinheiro, esteja satisfeito com o que você tem. Como? Agarrando-se à palavra da graça. Porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Se você crê nisso, você não ama o que o dinheiro pode te dar.
Você se satisfaz com o que você tem, mesmo que os amiguinhos ridicularizem o seu tênis, porque você não tem dinheiro para comprar o Vans. Não importa, porque você sabe que Deus não te deixará e jamais te abandonará. O cristianismo te diz não, o cristianismo te ensina como. A palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Terceiro, a palavra da graça de Deus produz em nós uma paixão por atender às necessidades dos outros. Olha o que diz o verso 34 de Atos 20. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para pagar os meus boletos. Está aqui uma palavra aos homens. Trabalhe para pagar os seus boletos. Ouvi uma piada que não tem como não te contar, cabe muito bem aqui. O sujeito falou assim na rede social dele: forneço conteúdo de adultos. Aí ele respondeu: boleto de água, luz, telefone, internet. Conteúdo de adulto é isso, é conta para pagar. Isso é ser adulto. Isso é ser adulto, é prover. Prover para si, prover para os seus. Trabalhar para prover as suas necessidades e as dos que estavam comigo. Isso é generosidade. Veja que Paulo não vivia em abundância, porque tem gente que acha que nós temos que abençoar os outros quando a gente estiver sobrando. Não, nunca sobrou para Paulo, nunca sobrou para Paulo. Mas ele diz: vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Como é que Paulo conseguiu fazer isso? Porque ele cria na palavra da graça que diz: a bênção maior em dar do que em receber. Resultado, verso 35, eu fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Ele foi exemplo, ele está dizendo o seguinte: eu modelei o que eu quero que vocês façam. Isso não é dever só de pastor. Houve durante muitos anos entre igrejas e determinadas regiões onde você ainda vai, pastores, as igrejas fazem voto de pobreza para eles. Não estou falando de ostentação, mas viver com dignidade, e ele também abençoando, e ele também ajudando quem necessita. Modelando, dizendo: todos nós com trabalho árduo devemos pagar a nossa própria conta e ajudar os necessitados. Eu fui exemplo constante de como é possível trabalhar duro, pagar as contas e ajudar, e ofertar, e dizimar, e cuidar. Ô meu povo, nós temos que ser um povo assim. Eu estou falando muito sério sobre isso. Há bênção maior em dar do que receber. Aí você se lembra, Paulo está falando isso para os presbíteros, certo? E para eu te dar outra prova, além da expressão que ele mesmo usa em Atos 20. A expressão qual é? Eu dei o exemplo para vocês fazerem o mesmo. Para vocês entenderem de novo que tudo que Paulo ensinou para presbítero é para presbítero ensinar e modelar para que todo o rebanho de Deus faça igual, abra agora a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Abra lá. Olha o que ele escreveu agora para a igreja. Efésios 4:28. Quem é ladrão, pare de roubar. Havia convertidos na igreja de Éfeso que viviam de roubar. Quem era ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Está claro, meu povo? Ou tem que desenhar? Você não tem que esperar sobrar para abençoar. Você abençoa com 5 pães e 2 peixinhos. É o que eu tenho, Senhor. Está aqui.
E aí você pega Efésios 4, 28 e lê agora Atos 20, 34 a 35. Tudo que ele disse aos Efésios, ele fez, disse que presbíteros tinham que modelar. Vocês sabem, Atos 20, 34, vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Atos 20, 34. Efésios 4, 28. Em vez de roubar, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Pare e pense, meu povo. Paulo serviu ao Senhor com humildade, com lágrimas e provações. Verso 19 de Atos 20. Paulo não se importava com a sua própria vida, desde que ele terminasse a carreira, porque a fidelidade é melhor que a vida. Atos 20, 24. Paulo não hesitou em declarar todo o desígnio de Deus ou qualquer coisa que fosse proveitosa a todo o rebanho. Atos 20, versos 20 e 27. E durante 3 anos, noite e dia, ele advertiu a todos com lágrimas. Atos 20, 31. Em outras palavras, a palavra da graça de Deus, a graça que compensa cada sacrifício infinitamente mais, ela edificou algo lindo na vida de Paulo, que outrora foi um legalista com sede de sangue de cristãos. A palavra da graça de Deus produz em nós paixão por atender às necessidades dos outros. É disso que seu filho precisa. Aprender de você isto, mamãe. E por fim, a palavra da graça de Deus cria relacionamentos nutridos por amor, afeto e amizade. Atos 20, 36. Lucas coloca uma nota de rodapé na Masterclass. E é desse modo que as pessoas precisarão lembrar de você. Sim, elas terão que lembrar do seu ensino, elas terão que lembrar da sua doutrina, elas terão que lembrar do seu exemplo, mas as pessoas terão que lembrar com saudade da sua companhia. E se tem uma coisa que geralmente pastores não são bons, é em companhia. E os que são bons em companhia não são bons no púlpito. Por isso que se criou o ditado absolutamente antibíblico. Fulano é um mestre, pastor fulano é um mestre, pastor fulano é um pregador. Pastor cicrano é um pastorzão. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia é pastor mestre. Paulo escreveu isso aos Efésios. Na Bíblia ele ensina, na Bíblia o presbítero ensina, na Bíblia o pastor ensina. Mas quando as pessoas sabem, ou ficam sabendo, que nunca mais verão o rosto dele, elas antecipam a saudade. Olha que coisa linda esse texto. Quando Paulo terminou de falar, ele se ajoelhou, orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam de Paulo com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi Paulo ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Essa nota de rodapé é para mim uma das, se não a mais bela passagem do livro de Atos dos Apóstolos. Essa passagem nos revela que a palavra da graça de Deus é poderosa, a palavra pura, sem acréscimos, sem distorções, sem atualizações. A palavra pura e iluminada pelo Espírito, ela é poderosa para criar uma igreja. E nessa igreja, criar relacionamentos nutridos por amor, afeto e amizade. Segunda Igreja Batista em Goiânia, nós estamos completando 80 anos. O que Deus está fazendo entre nós, dos últimos 3 anos para cá, não tem precedente na história desta igreja. Mas nós ainda não estamos conseguindo nos relacionar com amor, afeto e amizade. Talvez porque foram tantos chegando ao mesmo tempo.
Mas a gente precisa. Eu não falo isso para me gabar, meu povo. Eu não estou me gabando. Eu sei os espinhos que eu tenho na minha carne. Eu sei os remédios que eu preciso tomar para dormir. Eu sei das minhas fraquezas. Eu sei delas. Mas nunca na história desta igreja uma classe de novos membros chegou a ter 100 pessoas inscritas. Já teve isso? É graça de Deus. Eu tomo isso como um avivamento entre nós. Eu não tenho dúvida. Entretanto, avivamentos também trazem problemas. É só você ler a história dos avivamentos. E o grande problema que a gente tem hoje é que a gente precisa lutar para buscar essa igreja amorosa, afetuosa, amiga, acolhedora. Seja do rico, seja do pobre. Mas sabe o que é mais interessante? É mais fácil você acolher um pobre do que um rico. Porque quando você acolhe um pobre, você cresce sobre ele. Eu estou ajudando. É mais fácil chorar com quem chora do que rir com quem está rindo. E nós temos que abraçar ricos. E nós temos que abraçar pobres. E nós temos que estar com eles. Todos. Com amor, com afeto, com acolhimento. Aconchego. A gente precisa ser essa igreja. E só há uma maneira de se construir essa igreja, com relacionamentos recheados de amor, afeto e amizade, que a palavra de Deus vai criando em nós. Um povo que abraça, um povo que beija com discrição, com decência. Não tem problema nenhum eu sair daqui e ir lá dar um abraço no Itamar e dar um beijo nele, no Jaime. Mas eu sair daqui, abraçar uma mocinha e dar um beijo no rosto dela, está errado. Tem como eu expressar carinho pela mocinha como pastor dela, de um jeito decente. E é isto que a gente tem que procurar aprender a fazer. Quando Paulo terminou de falar, ele se ajoelhou, orou com eles, todos choraram, e muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos, porque o que mais os entristeceu foi Paulo ter dito que nunca mais o veriam. Então Paulo foi acompanhado por eles até o navio. 3 coisas rápidas. Primeira, eu quero uma igreja. Nós queremos uma igreja. Todo o rebanho, com acesso livre à palavra de Deus, mas queremos também presbíteros, tantos quantos forem necessários para a gente pastorear todo o rebanho da CIB em Goiânia. E nós queremos presbíteros que sintam a responsabilidade adicional que eles têm de estudar e ensinar a Bíblia toda a todo o rebanho, servindo de recurso adicional para todo o rebanho. Segundo, a gente quer ver os efeitos da palavra da graça de Deus em todos os membros da CIB. Eu quero ver, como seu pastor e pregador que mais constantemente prega aqui, a palavra da graça produzindo herança eterna, salvação. A palavra da graça libertando vocês do amor ao dinheiro e às coisas materiais. A palavra da graça produzindo uma paixão por atender a necessidade dos outros. A palavra da graça criando relacionamentos nutridos por amor, afeto, amizade. Quando terminar esta reforma, nós vamos começar um grande movimento para a gente ter uma diaconia que receba desde a criança até o idoso. E vocês vão se envolver nisso comigo. E nós vamos nos abraçar, nós vamos treinar mais líderes, nós teremos mais pequenos grupos, porque a gente quer ser essa igreja acolhedora. A gente precisa ser essa igreja, não tem opção. Sabe qual foi a grande crítica que se fez ao ministério de Martin Lloyd Jones? E eu não quero essa para o meu ministério. A maior crítica que os historiadores fazem ao ministério de Martin Lloyd Jones é que aquela era uma grande igreja, com um púlpito impecável, mas que não sabia viver em comunhão.
Ou seja, as pessoas iam lá, ouviam o sermão dele na sexta-noite, os sermões dele no domingo, e durante a semana cada um por si. Eu não quero uma igreja assim. Eu não quero esse legado para o meu ministério. Eu quero ver uma igreja que se envolve com o rico e com o pobre, com o branco ou com o preto, com a criança ou com o idoso, todos acolhendo uns aos outros. E nós queremos que você ache na nossa igreja esse ambiente para você. É meu terceiro apelo nessa manhã. Você que nos visita, me ouviu desde o começo, regulando uns parafusos aqui, dizendo outras verdades ali, abrindo meu coração. E você já percebeu, nós não somos perfeitos, não há igreja perfeita. Mas nós somos uma igreja querendo parecer o máximo possível com Jesus Cristo. E para você fazer parte dela, você precisa se arrepender do seu pecado, da sua autossuficiência, correr para Cristo com fé, professar sua fé pelo batismo e se integrar na igreja. E a minha oração é que nesta manhã você ache isto. Feliz Dias das Mães, mamães. Minha oração é que você modele a maternidade e seja uma mãe cheia da palavra da graça de Deus. E que você tenha o prazer de ver seus filhos sendo edificados a caminho da herança eterna. Filhos que não são escravos do amor ao dinheiro e das coisas materiais. Filhos apaixonados por atender às necessidades dos outros. Filhos que criam relacionamentos nutridos por amor, afeto e amizade na sua igreja. Oremos. Pai, em nome de Jesus, opere em nós este milagre. Desde a salvação do pecador, até a edificação de uma igreja, como Paulo estava aqui ensinando a estes presbíteros de Éfeso. Ó Deus, quanta coisa! E que por termos falta delas, ou de algumas delas, nós como igreja ainda sofremos, e eu peço que o Senhor mesmo adicione tudo isso. Levante mais homens generosos entre nós, como este irmão, que tão pouco conhece de nós, e tanto já nos deu. Multiplique na vida dele muito, mas muito mais do que ele nos deu. E que ele possa dar ainda muito mais para o teu reino. Abençoe cada homem desta igreja, cada mulher com prosperidade. E coloca no coração nosso a certeza de que há bênção maior em dar do que em receber. Faça de nós uma igreja assim, faça de nós um povo assim. Dê às mães o sustento da tua palavra e que elas possam derramar esse estilo de vida na vida dos filhos. Abençoe cada mãe desta igreja com paz neste dia, com alegria. E aqueles corações saudosos por suas mães, que o Senhor traga à memória as boas lembranças e o que pode dar conforto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre o teu povo hoje, aqui e para sempre. Amém.